E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser contando um pouquinho sobre a minha experiência universitária, um pouco sobre a minha experiência com o vestibular e encorajar um pouco a vocês que vai passar por esse processo. Porque a gente primeiramente tem que reconhecer que não é um processo fácil, que não é do dia para a noite que você vai conseguir a sua vaga, que é importante a gente ter os pés no chão, mas que é importante a gente reconhecer cada conquista que a gente tem. Por parte, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu acredito que vai trazer para vocês um pouco mais de esperança, um pouco mais de certeza daquilo que você está buscando e vai te trazer um pouco mais de foco. Eu tenho certeza disso. Então já deixe seu like aí no vídeo, compartilha e espalhe um pouco dessa história, espalhe um pouco de esperança para outras pessoas que não acreditam que a vaga vem, que você é capaz. Esse é mais um vídeo para encorajar também aqueles que acham que não são capazes de conseguir uma vaga. Mas vamos lá, vamos iniciar. Então, vamos começar com a minha situação, de que eu sempre, de 2018 para cá, eu comecei a pensar, né, na possibilidade de conseguir uma vaga em alguma faculdade pública, em alguma universidade pública. E aí, através da influência de dois amigos, eu comecei a olhar por esse lado, né? Porque depois que a gente sai do ensino médio, geralmente a gente não tem muito aquele conselho de que a faculdade é o próximo passo. A gente acha que terminou ali, geralmente. Eu não sei como é a situação da sua escola, eu estou contando o que aconteceu comigo. E aí, depois que eu vi dois amigos meus entrando na faculdade, se dedicando um pouco antes, né, ao vestibular, estudando juntos e tal, e eu comecei a perceber que aquilo era uma coisa importante, que era um próximo passo. E aí, no ano de 2018, depois que eles começaram a estudar, já tinham passado no Enem, eu comecei a perceber que eu precisava também estudar, sabe? Que eu precisava focar e que eu precisava ingressar em uma universidade pública. E aí eu peguei e comecei a estudar. E aí, na época, 2018, eu comecei a fazer um curso técnico, né, em administração e estudar para o Enem. Estudava em casa mesmo, pelo Descomplica, que muitos devem conhecer, muitos vestibulandos conhecem e fazem o seu estudo por eles. E aí eu comecei a perceber que eu precisava focar muito em redação. A gente tem que ser firmes, porque nem tudo a gente é bom. E aí matemática é uma coisa que eu confesso que não sou bom, mas eu aprecio as pessoas que sabem daquele conhecimento. Então, quando eu estava estudando para o Enem, eu me juntei a dois amigos também. E aí eu peguei e comecei a ver no que eu era bom. A minha primeira, depois eu vou contar um pouco para vocês sobre as minhas opções de curso. E aí eu peguei e foquei, né? Passei o ano todinho estudando pro Enem, fazendo curso técnico. E não foi fácil, porque sempre tem aqueles empecilhos, sabe? Eu fazia curso, chegava em casa, almoçava, geralmente eu
E depois eu começava a estudar, no final da tarde para a noite. E aí eu tinha que pensar, né? No dia seguinte, às vezes tinha um trabalho do curso para fazer, entregar e tudo mais. Mas foi um ano assim, bem cansativo, bem corrido. E aí eu fiz o Enem em 2018. Tirei 720 na redação. Fui bem em humanas, né? E aí em 2019, eu não consegui no primeiro semestre. Não consegui no SISU 1. Acredito que um pouco também de não acompanhar listas de espera. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, sobre lista de espera, mas vamos por parte. E aí em 2019.1 eu conheci o PVCM, que era um pré-vestibular, que é um pré-vestibular comunitário em Mesquita, e que lá eu tive todo o suporte, assim, tipo, de professores e os coordenadores também, e que me ajudaram muito até nesse processo de autoconhecimento, de pensar no curso que eu queria, porque eu estava completamente perdido. Porque a minha primeira opção de curso antes de História era odonto. Pra tu ver que é bem distinta, né, as áreas. E aí eu comecei a pensar eu sempre gostei de História assim, no ensino médio, porque eu tive professores muito bons e que ajudava a gente a pensar e a construir o conhecimento e baseado em trabalhos, sabe? Em seminários que a gente tinha que apresentar, e que eu gostava desses momentos, né? Dos seminários que a gente fazia, apresentava, que não tinha que ler nada em papel, que você pesquisava, enfim. E aí eu comecei a gostar de História no ensino médio, no último ano do ensino médio. Mas aí no PVCM também eu conheci uma professora incrível, a Camila, que sempre me incentivou, via o meu empenho, sempre me incentivou. E aí em 2019.2 eu consegui entrar na Rural, em Nova Iguaçu. Só que eu perdi a minha vaga, e isso foi em agosto, setembro de 2019. Para mim foi um choque, assim, tipo, pensando como eu vou conseguir de novo a minha vaga. E aí, meados de setembro e outubro, como eu já tinha me inscrito no Enem de 2019, né? Porque como eu não tinha conseguido no SISU 1, eu pensei, não vou arrumar nada. Eu consegui no SISU 2, tinha perdi minha vaga. Eu tive praticamente 2 meses para estudar para o Enem novamente. Um pouco menos de 2 meses. Eu foquei ali e eu comecei a pensar nas próximas possibilidades. Eu fiz em 2019 também o vestibular da UERJ, só que era para pedagogia. Eu tinha me inscrito para pedagogia, que era um outro curso que eu também tinha interesse. E aí eu tinha passado para as específicas. Aí eu tinha feito até uma pontuação, mas em 2020 entrou a pandemia. E aí eu fiquei pensando, eles não vão fazer todas as reclassificações. E de fato não aconteceu. Eles só fizeram 3 ou 4 reclassificações. E eu não tinha conseguido entrar, porque foi muito concorrido. E aí na pandemia eu consegui uma vaga na Unirio, e aí eu comecei a estudar. E eu dei um pouco de mole depois que eu percebi isso, que eu poderia ter voltado para Rural, porque eu tinha feito também o SISU para lá e a lista de espera também tinha sido para lá, e eu não me atentei à lista de espera da Rural. Mas depois eu olhei e falei, gente, eu poderia ter entrado.
mas tudo acontece no tempo certo, tudo que acontece tem um propósito, e eu acredito muito nisso. Então, praticamente deu tudo certo, eu consegui outra universidade e comecei a estudar. Depois que eu comecei a estudar, comecei o curso de História, eu fiquei feliz pra caramba, porque era uma realização pessoal muito grande. Você que está esperando uma vaga, você que está nesse processo, eu já vivenciei isso, né? Eu já vivenciei o processo de vestibulando, porque é um processo complicado, porque a gente pensa só nessas provas e acha que aquilo define você, mas não é assim, sabe? Hoje eu penso assim, na época não, porque eu compreendo, eu me coloco no lugar das pessoas que vão prestar vestibular, porque querendo ou não, aquilo ali, aquele momento, é um momento de muitas dúvidas, sabe? De que, como eu vou proceder se eu conseguir? Como eu vou proceder se eu não conseguir? Sabe? Então, é um processo complicado, é um processo lento, e não é do dia para a noite que a gente vai pensar que a gente vai passar, sabe? É um momento que a gente fica muito reflexivo, posso dizer assim. Porque muitas das vezes, quando a gente está estudando para vestibular, é praticamente você e você. Por isso que eu vou dar algumas dicas também, para você se juntar com algum amigo seu também, que queira também passar pelo processo, que queira também ver e enxergar esse momento, né, como um momento de querer evoluir, porque quando a gente consegue uma vaga, a gente simplesmente vê que tudo aquilo que a gente passou valeu a pena. Então, a gente consegue pensar que a gente consegue realizar sim aquilo que a gente deseja. Então, é um processo complicado, lento, muitas vezes dá vontade de chutar o balde, sim, eu não vou falar que não. Então, é isso, sabe? É um processo lento, arriscado, porque às vezes a gente pensa muito no futuro e esquece um pouco do presente, esquece também que a gente tem que descansar, esquece também que a gente precisa do nosso momento de lazer, esquece muitas coisas, porque a gente fica focado na prova e em passar. E é um processo que eu vivi, o processo que eu vivi, que geralmente dá um pouquinho de ansiedade. Geralmente não, sempre. Esse vídeo é para você que quer passar pelo processo de vestibular, mas está com medo, e isso é normal, eu preciso dizer que isso é normal, mas que eu tô aqui para te ajudar a passar por isso, e que você não está sozinho, e que você vai conseguir. É só a gente focar e determinar toda a nossa força, perceber a nossa evolução, você começar a ter uma rotina, que também é importante nesse processo, principalmente. Na verdade, em toda a sua vida, né? Quando você entrar na faculdade, o que vai acontecer, você vai precisar ser bem regrado. Então, já começa agora, tentando não procrastinar as suas metas, tentando fazer o máximo de exercícios, o máximo de coisas que você vai precisar fazer, que é uma escrita de uma redação,
uma leitura de alguma coisa específica que possa ser um tema de redação, atualidades. Então, assim, a gente vai conseguir passar por esse processo juntos. Eu tô aqui para te ajudar. E comente aqui embaixo o curso que você quer, porque eu quero conhecer também quem é que está me assistindo. Quero conhecer também um pouco da onde você quer chegar, qual é a universidade que você quer ir, um pouco mais sobre a sua trajetória, enfim, eu quero conhecer você. Então, comente aí embaixo o curso que você quer e a gente vai começar a trocar uma ideia. Eu pensei também em fazer uma série de vídeos sobre vivência universitária, um pouco sobre cursos universitários, até para poder fazer com que vocês escolham o curso que é mais a cara de vocês. O que é que vocês acham? Deixa aí embaixo também, porque eu quero saber, tá bom? Um abraço.